servos, aleluia, adiante da potente mão do Senhor. É verdade. E Ele vos exaltará. Glória a Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, sempre te humilhe, mesmo que alguém esteja te humilhando, aleluia, mostra que você é mais humilde ainda. Mostra, não fale nada, não diga nada. Quando alguém te afrontar, não fala nada. Quando alguém disser, agora tu está indo para a igreja, né? Tanta coisa errada tu fez, agora quer dar uma de santo, de santa. Só dobra o teu joelhinho e diga, Senhor, eu estou aqui, aleluia, me humilhando na tua presença, aleluia, aceitando as afrontas dos meus adversários, Senhor, mas eu quero que tu me dê vitória, e o Senhor vai te dar vitória. Jesus, aleluia. Irmão, se nós nos humilharmos, aleluia, em meio às circunstâncias dessa vida, em meio a tantas coisas, tantas pessoas que não entendem às vezes, aleluia, as nossas vidas diante de Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós agradecemos a Deus, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, amém. Quando nós não reclamamos, Jesus, aleluia, tem um Deus do alto céu que está te olhando lá, olha lá o meu servo lá, ó. Aleluia, mesmo que tu esteja sofrendo aflições, mesmo que alguém esteja jogando alguma coisa na tua cara, aleluia, você não desista, não desista. Jesus. Quem sabe você veio nessa noite dizendo, Senhor, me humilharam, Senhor, falaram mal contra mim, Senhor, mas com Jesus também foi assim, meus irmãos. É verdade. Humilharam Jesus, cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinho, aleluia, enfiaram uma lança aqui, ó, do lado do coração dele, ali, ó, deram vinagre para ele, deram fel para Jesus, fizeram tanta coisa com Jesus, mas ele venceu. Ele disse assim, ó, Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Traduzindo para as nossas vidas, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não deixe eu desistir dessa luta, Senhor, não deixe eu desistir de ir lá no Osmar, aleluia, mas me ajuda, Senhor, em minhas lutas a conseguir a ter vitória. Assim Jesus também, quando estava no Getsemane lá, ó, ninguém estava pertinho dele, Pedro e João ficaram lá embaixo, lá que não conseguiram ficar uma hora orando com o Senhor, e lá Jesus suou gota de sangue. Nós não suamos gotas de sangue, meus irmãos, aleluia. Para suar gota de sangue você tem que passar por uma agonia muito grande. Agora você imagina a agonia que Jesus passou. Nós estamos aqui, ó, com saúde, Jesus nos prospera, nos dá saúde, nos dá o café da manhã, o almoço de meio-dia, não falta nada para nós, meus irmãos, e ainda escreveu o nosso nome no livro da vida. Jesus, aleluia. E muitas vezes nós somos tão falhos, tão fracos, que ainda não reconhecemos tudo aquilo. Achamos que temos que ter sempre uma vida de bonança, sempre alegria em nossas vidas, aleluia. Nem sempre vai ser alegria em nossas vidas, meus irmãos, porque em meio às lutas, aleluia, que o Senhor vai te exaltar, aleluia. Meus irmãos, é em meio às lutas que o Senhor vai te dar vitória. Nunca se alcança uma vitória se não passar por uma provação, por uma luta. Então você preste atenção, se você está passando por lutas, por tribulações, por humilhações, saiba que lá na frente o Senhor te dará uma vitória. Tu serás vitoriosa, tu serás vitorioso, e tu irás testemunhar aqui, ó, aleluia, que o Senhor te deu vitória em meio, aleluia, às tribulações, porque você foi humilde. Vamos ler o Salmo 40 aqui. Jesus, aleluia. Salmos 40, no verso Jesus querido. 1. Se eu for contar uma vírgula, meus irmãos, do que eu já passei desde quando aceitei Jesus, pode ser que alguém se arrepie. Aleluia. Se eu contar uma vírgula do que eu já passei nessa vida, servindo a Deus, porque eu aceitei Jesus para servir a Deus, meu irmão, para ir para o céu mesmo. Glória a Jesus. Aleluia. Eu aceitei Jesus, falei, Senhor, eu quero te servir mesmo de coração. Deus de glória. E se um dia eu for para me desviar, Senhor, me leva, Senhor, eu não quero me desviar. Aleluia. E Deus até agora tem me dado vitória, minha esposa, meu filho. Aleluia. Carregue a tua cruz, meu irmão, carrega a tua cruz, e não reclame. Somente louve minhas lutas. Salmos 40 diz assim, ó, e verso 1.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é uma palavra para você meditar. Ele está ouvindo o teu clamor. Portanto, não desista. Muito obrigado, moço. Glória a Jesus. Deus, aleluia. Graças a Deus. Palavra gloriosa para nossas vidas. Os irmãos podem sentar à vontade. Louvado seja Deus. Vou chamar o irmão Marcos aqui para orar pela oferta. Logo a irmã Michele prepara o CD para louvar o Senhor. Glória a Jesus. Paz aos irmãos. Querido Deus e eterno Pai, entramos agora na Tua presença, Senhor, para te louvar, para te agradecer, Senhor. Abençoa também essas ofertas que serão recolhidas, Senhor, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Para que vidas sejam ganhas, Senhor, através desse ministério, Senhor. Abençoa cada irmão que vai contribuir, aquele também que não tem, Senhor. Abençoa que ele possa ter, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Michele louvando o Senhor. É Jesus amado. Cumprimentos irmãos com a paz. É maravilha, Vai Jesus. ser inédito. Vai ser inédito. O que eu nunca vi, eu verei ali. Vai ser inédito. Quando eu vim do céu se abrir e os meus olhos conferirem tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, eu senti a melhor da história, uma beleza que ninguém comprova. Vai ser inédito, vai ser inédito. As ruas que irei andar, e esse eu nunca desvendou. Uma espécie de feito pelas mãos do Criador. De repente uma voz ecoa, filho, vem buscar uma coroa. Vai ser inédito, vai ser inédito. Vai ser inédito quando ver o rosto santo de Jesus. Vai ser demais quando eu chegar ao céu da luz. Vou abraçar aquele que morre por mim um dia, contemplar a sua face e eu não mais quero. Vai ser inédito, vai ser inédito. Quando meu corpo chega de glória pra Deus louvar. Meu pensamento vai mudando e segundos esquecendo desse mundo para nunca mais. Nesse momento minha vida se resume em apenas um adorador de cruz. Vai ser inédito, vai ser só glória, morar com Jesus. Imagine eu morando vizinho à casa de José, avistando os famosos que atravessaram o mar a seco sem molhar o pé. Não tem resposta para mim, filho para assistir das coisas que eu vi falar, mas nunca vi. Vai ser inédito, vai ser inédito. Quando meu corpo revestido de glória pra Deus contar. Meu pensamento vai mudando, é segundo se esquecendo desse mundo para nunca mais. Neste momento minha vida se resume em apenas um adorador de cruz. Vai ser inédito, vai ser só glória, morar com Jesus. Imagine eu morando vizinho à casa de José, avistando os famosos que atravessaram o mar a seco sem molhar o pé. Uma vez que resposta para mim, disse que vai louvar
colocar em pé. Presbítero Manfredo, Glória a Jesus. a palavra do Senhor. Vamos. Maravilhoso e eterno Deus e Pai. Aqui está, Senhor Deus Pai, teu servo, Senhor. Ó Santo, glorioso e eterno, vai nos trazer a tua santa palavra nessa noite. Meu Deus, usa ele, meu Deus, como sempre tens usado, Senhor. Dai, Senhor Deus Pai, a revelação, ó glorioso e eterno, para que nós possamos, Senhor Deus Pai, se alegrar diante da tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, fala, Senhor Deus Pai, com a tua igreja, com os teus filhos, Senhor Deus Pai, com as tuas filhas que querem te adorar nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Os irmãos podem sentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Olhando para o templo, eu digo, já não dá nem para entrar em detalhes, mas quero usar os capítulos. Presbítero Osmário do nosso irmão, eu agradeço essa oportunidade, e bem-vindo. De vez em quando pareço por aqui, hoje eu estava até indo para a congregação ali, mas era meio longe, eu olhei para o relógio e digo, só dá para ir, então. O tempo era terrível, por causa da chuva. Pior que ia sair com o carro da minha filha, ela tinha chegado, bonzinho o carro sair para fora, quem disse que saiu? E foi na rua, aí tive que... eu não preciso, porque eu já falo meio alto, né? Então, me atrasei mais ainda. Mas estamos aqui, em poucos, mas sabemos que o Senhor contempla. Jesus disse, bem-aventurado sois quando o Senhor vier achar fazendo assim, 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 assim como nós estamos. Bem-aventurado. É como o nosso irmão expressou. Já pensou a vinda do Senhor? Você, e sabe, irmão, a vinda do Senhor, eu creio que vai chegar o dia, e a vinda dele vai ser bem um dia que o povo está despercebido, o povo está fora da rota. O Senhor vem pegar surpresa. Por isso Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome. Guarde o que tens, porque naquele dia, para que não seja proviso, pegar despercebido. Sabemos que o Senhor veio buscar uma igreja. Uma igreja, quando você fala uma igreja, não se fala em placa. Igreja é você, eu, nós somos a igreja do Senhor. Aquele que faz a vontade dele e obedece ele. É por isso que tem esses pontos de pregação. E eu estou, nesses dias, estou pregando só nos pontos de pregação. Parece que o Senhor, Ele me deu essa vocação. Esses dias estava lá no bem voto, no ponto de pregação, que os irmãos estavam, parece, esperando alguém que viesse trazer uma palavra. Eles estavam até meio fadigados, assim, Jesus meio... De repente, cheguei. Eles disseram, irmão Freitas, você chegou na hora certa, porque eu estava até desanimado com o ponto. Sabia que aqui é uma lagoa para ganhar os peixes. Jesus disse, Jesus usou as coisas simples
24 em diante. Ali ele disse: o reino de Deus é semelhante ao joio e ao trigo. Ali do joio e ao trigo. Saiu a semear a boa semente, o trigo, qualidade. Mas veio e diz ali: mas os homens dormindo. Ó, quando se fala os homens dormindo, veio o maligno, semeou o joio. Olha a situação. É só ter aí. Aí os irmãos veem a situação. O reino de Deus é semelhante a... E ele foi dizendo há muito. A comparação. O reino de Deus é como uma criança. Olha só, uma criança. Trouxe. Jesus estava pregando, tinha uma criançazinha, só mestres, só doutores. De repente, Jesus chamou aquela criança. Vem cá, vem cá. O reino de Deus é semelhante a uma criança. Aí eles olharam, mas não sabem nada. O quê? Não entendi. Jesus usava as coisas simples e sabia que o povo não entendia. Olha, vocês têm que se humilhar. É como o nosso irmão expressou aqui. Sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados vós sois injuriados, maltratados, tudo por causa do meu nome. Não deve se levantar, deve sim se humilhar. Um crente numa empresa, ele sofre, sendo um crente verdadeiro. Ele sofre numa empresa, eu tenho experiência própria. Sofri como um crente que testemunhava e falava de Jesus e dava exemplo. Eles olhavam, esse homem é diferente. E começaram. E quando descobriram que era crente, sai de perto. A zombaria, maltratava. E dizia: rapaz, tu parece que tem cara de pinguço. Olha só, nunca bebi. Nunca cheguei num bar e pedi uma cerveja quando eu era incrédulo. Não atraguei. Melhor um copo de água que uma cerveja. E as pessoas, vamos lá, chamavam: olha, tu tem jeito, mas porque queriam gozar da minha. Né? O crente é zombado. Mas diz em Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13: bem-aventurados sois, injuriado, maltratado, perseguido, tudo por causa do quê? Do nome de Jesus. Sabia que até os irmãos de Jesus zombavam dele? Já pensou? Zombava. Oh, rapaz, por que tu é poderoso? Por que não faz já transformar essa festa aí em alegria, transformar esse vinho logo aí? Zombaria. E hoje parece que os crentes não querem ser zombados, não querem ser maltratados. Tem até os hinos aí da nova era. Eu digo que o crente não deve sofrer, tem que ser cabeça, não sei o quê. E nada disso. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue a si mesmo. Tem que negar a si. Já pensou? Tudo ao contrário do que a gente queria fazer e fazia. Tudo ao contrário. Jesus, é por isso Jesus disse: importa é nascer de novo. É nascer. Nascer o que é? Nascer da água é do Espírito. Da água é no batismo, no Espírito, porque o primeiro nascimento é carne. É só carne.
O homem, a mulher, nasceu carnudo. Só pensa nas coisas dessa vida. O homem vai crescendo jovem, só olha carne pura. Por isso Jesus disse, importa nascer de novo. Esse é o segredo do Evangelho. Jesus pregava o Evangelho, falava tudo ao contrário e estava cheio de igreja na época. Religiosos. Muitos homens foram ter com Jesus. Muitos. O que eu devo fazer? O mestre, aquele moço rico, o que eu tenho obedecido tudo, eu tenho guardado os mandamentos. Já viu, eu já fiz pergunta lá na empresa para alguns religiosos. Não, Freitas, eu obedeço os mandamentos. Os mandamentos. E esse mandamento também é meio pesado, não dá também para obedecer, não. É pesado. Isso. Mas Jesus veio com uma nova aliança. Por isso Jesus disse, esse é o novo testamento do meu sangue. É isso que o irmão expressou. Naquela hora da agonia da cruz, Jesus explica. Estava com os braços abertos. Consumiu aquela ordenança, que era uma lei seca. Era tudo olho por olho, dente por dente. Jesus quebrou aquilo. O sacerdote, só ele podia entrar no santuário, nós não. Só sacerdote. Por isso hoje temos igrejas. A católica ainda segue um pouco dos sacerdotes. Só sacerdote que fala. Você não pode falar. E a nossa igreja todo mundo fala. Já viu isso? Até os irmãos disseram, irmão Freitas, Freitas, mas na tua igreja pode ser maior caipira, fica lá falando. Esse é o segredo. O Senhor abriu, descortinou, tirou aquele véu da separação, aquele véu da separação. Agora nós todos podemos entrar no santuário. O coração aberto, dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus de glória, Jesus. É dispensação da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de ti nem de mim, é dom. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus descortinou toda a religião. Hoje ainda o povo segue as seitas, religiões. É a religião de todo lado. Ah não, a minha igreja é assim, a minha igreja não. Nós temos que seguir o Evangelho de Cristo. Amém. Paulo era perseguidor da igreja. Da igreja verdadeira. Paulo ia, olha, eles estão falando lá desse Jesus, vamos lá dar chicotada, vamos jogar pedra, vamos. Por causa do quê? Ele estava dentro de uma seita, dentro de uma religião. E Jesus olhando, disse, pois esse é um homem valente. Esse Saulo aí é um homem valente. Eu vou precisar dele. E eu vou fazer um vaso desse homem. Sabia que o Senhor quer homens valentes nesses dias? Homens valentes nesses dias atuais, irmãos. Os covardes, diz a Bíblia, os covardes o Senhor não tem prazer. Os covardes vão ficar separados. Naquele dia do juízo, o Senhor disse, rapaz, você não tem coragem de abrir a boca do teu companheiro aí que Jesus salva. Tu é um covarde. O Senhor requer homens valentes, não de briga, mas da palavra, pregar o Evangelho. O Evangelho que é poder. E esse Paulo
sai de perto da igreja. Ele disse: eu perseguia na minha ignorância, eu não conhecia, mas o Senhor teve que fazer ele cair por terra. Ficou cego 3 dias lá. Não enxergou nada, nada, nada. O Senhor tinha que fazer com esses homens assim hoje. E aí ele se convertiu. Tem homem que só se caiu um raio na cabeça, pum! Aí ele não, agora eu estou vendo, é verdade, é verdade. É tão incrédulo. Incrédulo. Trabalhei com um camarada lá, ele disse: Freitas, só creia o que eu vejo. Pô, eu digo: pois tu é um Tomé, deixa eu contar a parte de um homem da Bíblia que seguia Jesus de longe, era assim meio religioso, meio falsinho. Eu vou falar sobre este homem para ti. E falei. Jesus disse uma palavra certa para aquele Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, não é verdade? Mas sejas crente. Viu? Fechou a palavra. Ele não disse: não sejas incrédulo, mas seja um católico. Não. Seja um crente. Na Bíblia diz assim, Jesus disse: aquele que não se converter dos seus maus caminhos morrerá na sua iniquidade. E hoje, irmãos, a semente da minha, essa semente que nós lemos aí, o trigo é tão puro, puro, pureza, nada pode atingir. E sabia que o Senhor vem buscar uma igreja sem mancha e sem ruga, uma igreja purificada, santificada, uma lavada. Já pensou as qualidades? Tem mais. Tem tantas. O Senhor vem buscar essa qualidade. Hoje, irmãos, é lamentável e triste. Eu estou pregando em muitas das igrejas, e não só na nossa, como nas outras. Eu digo: Jesus querido, que evangelho curto é esse? Parece que o joio entrou e parece que o joio está sufocando o trigo assim, ó. Ah, tu trigo, cala aqui, cala, homem, não fala a verdade, fica aí, não fala, fecha a tua boca. Já disseram para mim assim: Freita, não fala mais assim, a tua pregação é tão pesada, Freita, não dá para dar oportunidade para ti, porque eu sarrafo fome. O evangelho é ofensa. Ofensa, sabe para quem? Daqueles que não obedecem. Mas para aqueles que obedecem é poder. Amém? Dá para dar um glória? Amém! O evangelho é poder. Paulo diz: eu não me vergonho do evangelho, que é poder. Mas já deu a hora. Agora que eu ia falar uma coisa boa. Alabaste, canta, rai. É poder de Deus para todo aquele que crê. Eu estou pregando domingo ali, ali na Fátima, culto de missão. E o Senhor me deu uma mensagem quente para amanhã, domingo. É a segunda vez que eu prego culto de missão. Culto de missão. Aquele vaso que me convidou, ele está sentindo o sabor de um ano atrás que eu preguei ali. Ele disse: irmão Freita, mas bem